Shabbat Shalom, meus amados, beleza? Aqui é o Alexandre, do Ministério Bíblico Bermas. Estamos aqui para fazer um bíblico indoor, né? Não foi possível a gente estar na praça, mas se Deus quiser, semana que vem, sexta que vem, a gente vai estar na praça para comemorar 3 anos de bíblico na praça, desde a primeira vez que a gente foi, em março de 2016, né? 4, 5 de março de 2016. Então, semana que vem a gente vai comemorar, se Deus quiser, 3 anos na praça. Bom, vamos direto ao assunto então, falar um pouquinho do capítulo 3 de Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, né? A pessoal que estava em Éfeso. Qual que é o contexto dessa carta? Bom, se sabe hoje que a comunidade de Éfeso era muito importante para os primeiros cristãos, né? Como era a igreja matriz, né? O ajuntamento mãe que estava em Jerusalém, depois o ajuntamento que estava em Antioquia, que era muito forte, e ali, né, em Atos fala que foi a primeira vez que os cristãos foram chamados de cristãos, né, seguidores de Cristo, seguidores do Messias, Jesus. E Éfeso seria ali a terceira cidade também, juntamente com essas outras duas em importância. Bom, Paulo ficou lá por tempos, né? Quando a gente vai lá para Atos 18 em diante, vai dizer que Paulo teve uma passagem lá, ele frequentava a sinagoga dos judeus e também falava com os gregos. Ali, já no próximo capítulo, em Atos 19, do 8 ali em diante, vai dizer que Paulo ficou 3 meses e mais 2 anos, ou os 3 meses dentro de 2 anos. O que se sabe é que Paulo falava a judeus e a gregos, ou seja, não judeus, nas sinagogas, nas praças, na escola de Tirano, enfim. Então Paulo estava em contato tanto com judeus quanto com gregos, anunciando o Cristo ressurreto, anunciando todas as coisas, né, benditas do Evangelho. E em Éfeso acontecia que tinha um forte paganismo também, né? Adoração a Deus Artemis, né? Tem o templo. Até hoje tem, né, o templo, e esse templo que estava em Éfeso, ele era uma espécie de centralizador do culto a Artemis, como era o templo a Yahweh, ao Deus de Israel, em Jerusalém até o ano 70 depois de Cristo. Então ali havia muitas pessoas que se converteram do paganismo, gentios, não judeus, e pagãos, como havia também uma comunidade de judeus que não criam em Cristo e outra que que eles creiam em Cristo. Então, assim, sobre esses pontos Paulo vai discorrer, e sobre essa pequena introdução que eu fiz, vocês vão entender aqui. Vamos lá para o capítulo 3, a gente vai ler esse capítulo 3 que traz bastante coisa pra gente. Porque esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros, né? Como Paulo se diz, o apóstolo dos gentios. Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como também foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Né? Paulo ali provavelmente vai estar falando de quando ele foi convertido, a história que está lá em Atos, no caminho de Damasco. E ele escreveu há pouco uma carta que eles leram e compreenderam, né? Segundo ele fala. O qual, né, se eles lessem, eles compreenderiam. O qual em outras gerações ainda foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas do Espírito, a saber que os gentios são cordeiros e membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, a força operante do seu poder. Ali está falando cordeiros por quê?
Porque quando a gente vai lendo desde lá na Torá, né, na lei, desde, né, de Abraão em diante, ali no Gênesis em diante, Êxodo, enfim, Deus escolheu um povo, que era o povo do quê? Eram os filhos de Israel, os filhos de Abraão, Isaque e Jacó. Mas muitos se achegaram a eles ainda anteriormente a Cristo, mas muitos mais depois de Cristo se ajuntaram à herança, aos privilégios espirituais que havia sobre Israel. E esses são os gentios, os que não sendo judeus na carne, mas sim no coração. O que quer dizer? Judeu no sentido carnal, étnico? Não, mas no sentido espiritual, aquele que recebe a promessa de Deus, acredita que Jesus é o Messias e vive, tenta viver como ele viveu, porque assim é o amor. Ninguém pode dizer que ama e faz o contrário do que Cristo fez e pediu. Ninguém pode dizer que ama desobedecendo, traindo, maculando as coisas de Cristo. Isso é maluquice, isso não existe em lugar nenhum, muito menos na Bíblia, que é santa, justa e pura, como Paulo fala lá em Romanos, né? Romanos 6, 7, 8 em diante. Então, é sobre isso que ele está falando, essa herança espiritual junto com Israel. E quem era o Israel? Eram os filhos, né, de Jacó, mas sobretudo aqueles que sempre creram que Jesus, que Deus é verdadeiro, né, e não o bezerro de ouro, e não Baal, não Satanás. A mim, ele diz, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades, nos lugares celestiais, que a partir da Assembleia dos Santos, da reunião dos santos pelo mundo inteiro, independente de placas, independente de línguas, independente de cor de pele, de materialismo, qualquer coisa, a igreja de Cristo, pura e imaculada, não tem placas, ela tem o espiritual dentro do coração e da prática. Essa é a verdade. Ele diz que a multiforme sabedoria seria revelada através do amor e da prática das coisas de Deus pelos santos. Ou seja, os santos, como uma igreja eclésia, um ajuntamento, né, o carral lá do hebraico, ele é o ajuntamento que revela a multissabedoria de Deus. Ou seja, a sabedoria de Deus, ela tem multiformas, ela tem milhares de formas, porque a cada segundo que a gente respira, para e pensa, a gente pode ver a nuance de um verde na floresta diferente, o azul do mar em tons diferentes, todas as pinceladas da mão de um Deus que é sábio, de uma maneira multiforme, de uma maneira que não dá nem para a gente explicar e nem tentar entender, porque é infinito mesmo. E é disso que Paulo está falando. Segundo o eterno propósito estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Mesma coisa que as cartas aos Hebreus, a carta aos Hebreus fala, que a gente já estudou aqui. Portanto, vos peço que não desfaleceis nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Né? Paulo sofrendo pelos seus amados, que ele pôde estar lá, assim como a tradição diz que lá pelo ano 94, pelo ano 100, João Evangelista, né? João, o discípulo, né, de Cristo, ele morreu lá, o discípulo amado, provavelmente em Éfeso. Então era uma comunidade bem fervorosa. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, no 14. No 15, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como na terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito,
No homem aonde? Exterior? Não, interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de podermos compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Deus que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós, ou seja, dentro de nós. A Ele seja a glória na Igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém e aleluia. Que coisa maravilhosa que Paulo escreveu aqui. Ele diz que é a largura, a fim de podermos compreender todos os santos com a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo. Essas descrições, largura, altura, profundidade, elas são muito claras da filosofia grega, sobretudo dos estoicos, que até guardavam alguma semelhança com os cristãos em alguns pontos, né, de se abster das coisas materiais, carnais, né, até daquele gozo momentâneo, daquele prazer momentâneo. Então, e assim a gente já estudou também que Paulo fala no Areópago com eles, né, com os estoicos, com os epicureus e tal. Então, assim, meus amados, Paulo usava linguagens muito claras para aqueles cidadãos, né, para aquelas pessoas que recebiam a carta, para os efésios, né, as pessoas de Éfeso, a comunidade de Éfeso. Ele falava coisas do entendimento deles, como eles tinham a filosofia helenista, né, grega muito arraigada, né, que era um centro de estudo também da filosofia helenista. Paulo também tendo essa compreensão, pois nasceu no mundo grego e depois jovem foi para Jerusalém para estar aos pés de Gamaliel, um grande fariseu e um grande nome, né, exaltador e adorador de Deus. Ele entendia isso e ele falou: o conhecimento, o amor de Deus, ele transpassa todo o conhecimento humano, ele vai, que excede todo entendimento, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. No 19 ele diz, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Plenitude aqui é o pleroma. O pleroma é o quê? É a completude, assim como Jesus diz que ele não veio abolir a lei e os profetas, né? Ou seja, a Bíblia existente antes de Cristo, mas ele veio tornar pleno, cumprir, tornar pleno, tornar espiritual, de maneira alguma abolir, porque Deus não erra, mas tornar pleno. A plenitude de Deus, ela só pode vir de dentro para fora, porque se as coisas materiais são tão boas assim, por que é que uma obra tem que ser feita na nossa mente? Tem que haver uma metanoia, uma mudança de mente, uma mudança de coração. Tirar aquela capa de gordura do coração, né, do nosso entendimento fraco. Toda a linguagem de coração, rins e cabeça, conhecimento, quer dizer aqui a mudança é no nosso cérebro. A mudança verdadeira, ela vem de dentro para fora, porque por fora é até fácil ser boa pessoa, se vestir de um jeito bom, bonito, palavras boas, o fingimento das boas ações, mas quem pode sondar o coração, ou seja, o que está dentro do homem, é Deus que sonda o coração dos homens e ninguém pode se esconder dele. E aí ele sondando, ele vai saber que está podre. Então deixa Cristo entrar, aceitem o Messias Jesus, para que ele faça uma limpeza no corpo e mente de vocês, a partir de dentro para fora, para que o reluzir dele seja não uma falsa luz, mas a verdadeira luz, que é daquele que não quer se sobrepor a Cristo, e Cristo sobrepõe ele para que ele
seja luz para o mundo, luz para as pessoas, não de maneira falsa, mas de maneira totalmente verdadeira, como o Messias o é. E amados, creiam, ele vai voltar. Muitos acham que ele demora, como já nas cartas de Pedro, primeira e segunda carta de Pedro, muitos já achavam que ele ia demorar, mas ele não erra e ele não mente, tudo já se cumpriu, e o que não se cumpriu com certeza vai se cumprir. Ele vai voltar. Se entreguem, peçam perdão. É isso que a gente sempre pede e ora no nome santo de Jesus.